Fala, gurizada! Tranquilos? Seguinte, hoje a gente vai estar tendo uma videoaula sobre o capítulo 3, na sequência do que a gente vem fazendo, denominado Movimento Retilíneo. Eu enviei para vocês no portal uma atividade de alternativas chamada Introdução da Física, que é o assunto que a gente vai abordar neste primeiro momento. Esta atividade era para avaliá-los como é que vocês estavam trazendo a física do ensino médio, tá? Vou estar enviando no portal um resumo teórico para que vocês possam estar utilizando para estudar para as novas listas que eu vou estar encaminhando, ok? Vamos lá então? O nosso primeiro assunto dentro da introdução da física é referencial. O que é o referencial? É um sistema de coordenadas, aqui os eixos, que tem por função descrever os fenômenos físicos que ocorrem dentro de um sistema, podendo medir e quantificar algumas grandezas físicas, né? Descrevendo tudo o que está ocorrendo. A função do nosso referencial aqui na mecânica é dizer se temos um ponto material ou um corpo extenso, se o objeto está em repouso ou em movimento e se a trajetória é retilínea ou curvilínea. Bem, outra função que a gente vai ver é da posição do objeto. Então, como que eu localizo a posição deste objeto? Né? Ele está aqui no sistema, então eu passo a projetá-lo nos três eixos. Estando ele aqui, ó, com uma posição X, com uma posição em Z e com uma posição em Y. Então, esta é a forma que nós iremos localizar a posição do objeto no nosso referencial, que é a origem do sistema cartesiano. Então ele tem três posições, ao qual nós dizemos que ele possui um espaço. Então esta é a ideia de espaço. Porém, esse espaço ele é localizado tridimensionalmente. O que a gente tem por hábito, vem até do ensino médio, é trabalhar com ele em uma única direção, que é a direção X. Então a gente passa a localizá-lo da seguinte forma. Está aqui o nosso sistema de origem, que é este aqui. Então é o nosso referencial. E o objeto, ele vai, então, estar mudando de posição. Então a gente mede essa posição inicial em relação ao referencial. Então aqui é a posição inicial e esta a posição final do objeto. Então dentro de uma trajetória, aonde ele se localiza é a sua posição. Continuando então aqui, galera, agora vamos falar do deslocamento. O que é o deslocamento? A gente entende ele como a diferença entre a posição final e a posição inicial de um objeto. Então, o deslocamento é uma grandeza vetorial. Neste momento, a gente não vai tratar de vetores, já que vamos trabalhar unidimensionalmente. Então, falou em deslocamento, a gente só precisa lembrar posição do fim menos a posição no início. Unidimensionalmente, nosso ΔX é x menos x0. Uma outra grandeza que é bastante confundida, até mesmo lá pelo ensino médio de vocês, é de distância percorrida, em que a distância percorrida é a distância total que eu faço em um trajeto, diferentemente do deslocamento. Mas vamos entender aqui por meio de um exemplo. No exemplo, eu estou colocando aqui Campo Grande como a nossa cidade referencial no quilômetro zero, e estou colocando Três Lagoas, que está a 300 quilômetros do referencial Campo Grande. Então vamos pensar assim, saí de Campo Grande, fui para Três Lagoas. Qual foi o meu deslocamento? Então eu vou fazer posição do fim menos posição do início. Portanto, o meu ΔX é 300 menos 0, posição final menos inicial. O ΔX, 300 quilômetros. Agora, qual foi a distância percorrida? Bem, é a distância total que eu fiz na trajetória, que no caso aqui, 300 quilômetros. Então, indo, vamos colocar aqui, que estaríamos falando na ida, o meu deslocamento e minha distância percorrida bate, que é o que a gente sempre trabalhou. Agora, se eu vou para Campo Grande, chego em Três Lagoas e imediatamente retorno a Campo Grande. Então vamos pensar na ida, volta.
ok? Como que ficaria o meu deslocamento fazendo a ida e a volta? Bem, minha posição de início, Campo Grande. Minha posição de fim, como eu voltei para Campo Grande, o meu deslocamento dá 0. Já que deslocamento eu necessito apenas da posição de fim e de início. E de volta, iniciei em Campo Grande, voltei para Campo Grande. Não houve deslocamento. Já a distância percorrida é 300 quilômetros de Campo Grande a Três Lagoas, voltei mais 300 quilômetros. A distância percorrida é de 600 quilômetros. Essa que é a diferença entre deslocamento e distância percorrida, ok? Bem, galera, agora que vocês já entenderam a diferença entre deslocamento e distância percorrida, vamos entender um pouquinho sobre velocidade. Então a gente vai ter 3 tipos de velocidade para aprender. Vamos para as 2 primeiras aqui, são aquelas que a gente mais usa em nosso dia a dia. O primeiro é a velocidade média, que é definida como a razão entre o deslocamento e um intervalo de tempo. Lembre-se bem, deslocamento por intervalo de tempo. Então a velocidade média, ΔX por ΔT. Aí a gente pode abrir x menos x0, t menos t0, ok? Importante que velocidade ela apresenta algumas unidades de medida, que a gente vai aqui relembrar legal lá do ensino médio. Não esquecer, quilômetros por hora para metros por segundo, beleza? Essa transformação de unidade é bem recorrente nos exercícios. Agora, a velocidade escalar média já tem como definição a razão da distância percorrida e o intervalo de tempo. Então a gente representa a média da velocidade por esta barra. Então V barra é a velocidade escalar média e ela vai ser então distância percorrida pelo intervalo de tempo. Bem, só para a gente poder fixar essas 2 definições aqui, vamos relembrar daquele exercício anterior de Campo Grande a Três Lagoas. Eu quero saber qual é a velocidade média e a escalar média na ida e na volta, beleza? Bem, a velocidade média na ida, então foi os 300 quilômetros no deslocamento pelas 3 horas, o que dá 100 quilômetros por hora. E a velocidade média, ela também é os 300 por 3, porque a distância que eu percorri, lembram, é a mesma? Portanto, a velocidade é igual, já que a gente só está trabalhando com a ida. Já na volta, qual vai ser a minha velocidade média? 0, já que o deslocamento é ir e voltar. Não deslocou, não tem velocidade média. O que ele passa a ter é a escalar média. Na ida, 300. Na volta, mais 300, 600 quilômetros. O tempo que ele gasta, 3 horas. Vamos supor que ele também leve 3 horas para voltar, o que dariam 6 horas. Então, a velocidade escalar média de 100 km por hora. Tá clara a diferença, então, agora da distância percorrida e do deslocamento no cálculo de velocidade? Não esqueça, qualquer dúvida, vamos abrir um fórum, vamos responder as questões, vamos conversar, vamos dialogar, ok? Bem, próximo assunto nosso vai ser a velocidade instantânea. Bem, então a velocidade instantânea tem por definição a medida da velocidade quando o intervalo de tempo tende a 0. O que isso quer dizer? A gente vai tentar medir a velocidade no menor intervalo de tempo possível, para que a velocidade nos dê precisão. Então a gente aplica um conceito matemático ao qual vocês ainda vão ter lá em cálculo 1, denominado limite. Então o limite de quando aquela velocidade média tende a 0, ou seja, no intervalo de tempo muito curto, fornecerá a velocidade instantânea. Matematicamente, o limite a gente vai entendê-lo como a derivada da função posição em relação ao tempo. Esta ideia da derivada eu vou passar para vocês como uma aula complementar para próximo encontro que a gente vai ter, ok? Aí ele discute um pouco desses formalismos matemáticos básicos que usamos na física. E aí a gente faz alguns exercícios do assunto.
Mas entendam, o que é importante é que a velocidade instantânea ela depende desse intervalo curto de tempo. A gente analisa isso graficamente. Eu tenho aqui a função da posição em relação ao tempo e tenho o gráfico. Aqui nós temos dois pontos, ponto 1 e um ponto 2. Pegando as duas posições dos dois tempos, a gente tem a velocidade média. A reta tangente que passa entre esses pontos é o que forneceria a velocidade instantânea. Se começarmos a reduzir este intervalo, a gente fica apenas com um único ponto e a tangente do ponto fornece a instantânea. Matematicamente é isso. O que a gente tem que saber bem fisicamente? Um exemplo clássico é a lombada eletrônica. Ela fornece para a gente a velocidade instantânea. Então, o veículo, quando passa no sensor, ele tem a sua velocidade mostrada. Essa velocidade é a velocidade instantânea. Como funciona? A partir do momento que o pneu do carro passa na primeira faixa, aciona algo semelhante a um cronômetro. Assim que ele passa na segunda, este cronômetro é travado. Como a distância aqui entre as faixas já é pré-definida, o intervalo de tempo então definirá a sua velocidade instantânea. E fechando nossa aula, temos aqui o conceito de aceleração. A aceleração média tem por definição a razão entre a variação da velocidade, que é aquela velocidade até mesmo a instantânea que a gente viu, né? Importante saber que ainda estamos na direção x, e um intervalo de tempo. Esta aceleração, a gente sabe bem, a unidade de medida padrão, metros por segundo ao quadrado, que é o sistema internacional. Bem, e por fim, a aceleração instantânea, que semelhante à velocidade instantânea, é medir a aceleração média no menor intervalo de tempo possível. Então a gente sempre tende a reduzir este intervalo de tempo para termos a precisão. Aqui, assim como foi, né, graficamente a análise para a velocidade instantânea, a aceleração instantânea é igual à reta tangente, só que aí os eixos dos gráficos serão velocidade e tempo, mas segue aquela ideia anterior. E continuando a ideia aqui do limite, levamos para a derivada. Então aqui nós temos agora a derivada da função velocidade em relação ao tempo. Porém, como a velocidade, como definida aqui a ideia da instantânea, a velocidade instantânea era derivada da posição em relação ao tempo. Portanto, podemos também escrever a aceleração instantânea como sendo a segunda derivada da posição em relação ao tempo. E com isso a gente fecha o conceito de aceleração, conceito de velocidade, posição, deslocamento, referencial, né? Então tá tudo bem fechadinho do nossa primeira parte da aula. Vou montar uma listinha bem simples, bem direta, para que vocês possam estar treinando nesse assunto. Beleza, galera? Qualquer dúvida, estou à disposição e não deixem de estudar. Até!